O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, é uma instituição de educação básica e de ensino superior especializada na oferta de ensino profissional e tecnológico. Hoje nós vamos saber de que forma os interessados podem se candidatar para frequentar os cursos e como se preparar para isso. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são o professor doutor em Engenharia Química Rafael Almada, reitor do IFRJ, e o professor da UF, doutor em Sociologia da Educação, deputado Valdec Carneiro. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com o reitor, perguntando quais são os cursos mais procurados no IFRJ. Então, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele está presencialmente com as suas unidades na região metropolitana e na Baixada Fluminense. Então, tem a diversidade da procura e também no Sul Fluminense. Sul Fluminense, Baixada Fluminense e região metropolitana de uma forma geral na cidade do Rio de Janeiro. Então, a procura depende da região. Então, a gente tem hoje uma diversidade de cursos relacionados à biotecnologia, a área da química, que tradicionalmente já é um curso ofertado no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mas a gente tem novos cursos de produção cultural, mas na área de arte e cultura. Olha que bacana. A gente tem um curso de moda em Belfor Roxo, né, que está iniciando lá as atividades. A gente tem a parte de educação, as licenciaturas, né? O que é mais interessante, assim, a gente tem uma diversidade de cursos, desde a educação básica até o mestrado e o doutorado. Isso é muito interessante, porque aí vai da vocação de cada município, os cursos ofertados. Exatamente. Não é isso? É baseado na vocação do município, na procura. A ideia dos institutos, né, e desde a sua criação em 2008, era ela analisar a cadeia produtiva local. Então, quando você abrir um campus do instituto, a ideia é pensar qual é o escopo de atuação daquela área para você potencializar a formação para o trabalho, né? Eu acho que isso é o diferencial. O deputado lutou 11 anos para levar o IFRJ para Niterói e está aí prestes a inaugurar. Como é que foi isso? Inaugurou. Mas antes de falar sobre isso, que é muito importante, é um orgulho muito grande, eu quero, sobretudo, destacar que nós estamos falando de um instituto, no caso do IFRJ, que integra uma rede federal que é referência acadêmica em todo o Brasil em formação de quadros técnicos e de tecnólogos. Me refiro à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que se expandiu muito, Rafael, a partir de 2003. A rigor, se a gente quiser pegar lá atrás na história, essa rede tem origem na iniciativa do Nilo Peçanha, em 1909, que criou uma primeira unidade. De lá para cá ela se sofisticou, se modernizou, mas a partir de 2003 ela viveu o seu maior ciclo de expansão com os governos Lula e Dilma. Eu preciso dar o crédito, porque até então havia cerca de 100 unidades. Hoje são mais de 600, espalhadas em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro se beneficiou desse processo de expansão, inclusive em Niterói. E aí tem a nossa história de Niterói, que na verdade, em 2007, nós fomos pedir ajuda ao então Cefet de Química, sediado em Nilópolis, ainda não era Instituto Federal, né? E de lá para cá fomos dando vários passos que envolveram campanhas populares de assinaturas, envolveram idas ao Ministério da Educação na época do ministro Fernando Haddad, envolveram articulações políticas das quais o professor Rafael já participou na época como pró-reitor de extensão do IFRJ, até que, felizmente, em 2018, Niterói teve seu campus inaugurado e o Rafael vai ser o reitor para completar o campus do IFRJ, porque foi inaugurada a sua primeira parte, uma grande parte já, sala de aula, os primeiros laboratórios, anfiteatro, enfim, um conjunto de equipamentos já. Mas ainda tem outros a serem inaugurados, é a segunda etapa, que envolve um ginásio completo, laboratórios mais complexos, enfim, refeitórios, que ainda estão por vir, né, Rafael? Não, com certeza. O Campus Niterói, ele, além dessa história de resistência na sua criação, né, a construção e a mobilização da população ir ao Ministério, e aí o deputado Valdec tem um papel essencial nesse processo de construção, porque foi a pessoa que botou o projeto debaixo do braço, foi para Brasília, foi com o prefeito, mobilizou a cidade para ter um campus, uma unidade do Instituto Federal lá em Niterói. É um campus que a gente concluiu agora as obras, a gente está ainda numa continuidade para outras fases, outras etapas
do campus, mas o mais importante é que a gente já quer trabalhar para botar ele em funcionamento com aluno, com ações de extensão, com cursos seja de formação inicial e continuada, né, os cursos de qualificação profissional, e os cursos de graduação, mestrados, técnicos. Eu acho que o potencial do campus de Niterói é incrível. Assim, a gente tem a possibilidade de fazer um campus dinâmico e que pense exatamente na formação do cidadão de Niterói. E além disso, Dani, se você me permitir, inaugurado um campus federal, você pode imaginar, né, o impacto que isso tem para qualquer cidade, Isso que eu ia ter uma perguntar. unidade federal de educação profissional e tecnológica, no caso de Niterói, numa área popular, né, no bairro do Sapê, né, que é uma área que precisa ser muito qualificada e revitalizada, tem recebido investimentos nos últimos anos. Então, assim, Niterói que já tem a UF, já tem o Colégio Pedro II, que eu levei para lá quando fui secretário de Educação a primeira vez. Agora o IFRJ. Então, a gente tem uma trilogia de grandes equipamentos federais, porque todo investimento nesse sentido, eu acho que é para ampliar os horizontes e as perspectivas para a nossa juventude, né? Sim. Você começou perguntando ao reitor como que as pessoas podem fazer para participar dos cursos, se matricular, enfim. Então, é muito importante dizer isso. Além da qualidade acadêmica, é uma política que abre horizontes para a juventude que quer se qualificar, quer ter um destino mais reconhecido no mundo do trabalho, com uma formação, com um ofício de alto nível. Por isso que é muito importante. E a gente não está falando só de Niterói, a gente está falando de São Gonçalo, enfim, de outros municípios ali ao redor. Não fiz essa pergunta não, vou fazer. Eu prometi que ia fazer e vou fazer agora. Como é que os alunos podem se preparar? Como é que eles ingressam no curso, nos cursos? A gente vai falar do FIC daqui a pouco, quero que você explique, mas vamos aí por partes. No geral, como é que os alunos se preparam, se candidatam, ingressam nos cursos? Então, por o Instituto ser uma instituição que pensa na verticalização de ensino, a gente está falando de cursos iniciais de curta duração, né, que vão formar uma área específica para o trabalho, né? Então o trabalhador ou o jovem pode fazer esse curso para já ter uma entrada no mundo do trabalho. E aí uma pergunta, só um parêntese. Essa pessoa, ela tem que ter qual a escolaridade para participar desse curso? Então, depende de cada curso. Na verdade, os cursos de formação inicial e continuada, esses de curta duração, eles podem ter o ensino mínimo necessário para que ele desenvolva aquela atividade. Então, você atinge o perfil variado. Inclusive, pessoas que já estão inseridas, que já possuem graduação, podem fazer uma formação continuada nesses cursos de curta duração. Tem alguma seleção ou é por ordem de chegada na matrícula? Sim, na verdade, só para a gente até entender melhor essa verticalização. Então, você tem os cursos de curta duração, você tem os cursos técnicos que podem ser o atrelado, o integrado ao ensino médio, Sim. ou aqueles para o pós-médio. Você já tem o ensino médio e quer fazer um curso técnico. Maravilha. Tem a graduação, e aí as licenciaturas, bacharel, e tem a pós-graduação, especializações, mestrado e doutorado. Então, cada uma desses níveis de formação, eles têm seleções diferenciadas. Por exemplo, todas são por edital, todas vão ter um critério, seja socioeconômico, inclusive nos FICs, que isso é muito forte, que é o critério socioeconômico para a inscrição. Na graduação, a gente atende ao SISU, né? A grande maioria das nossas vagas está dentro do Enem, né? Você tem que fazer o Enem para entrar na graduação. E a pós-graduação também tem seus editais específicos. Então, assim, dependendo do tipo de curso, você vai ter uma entrada de seleção. O que é mais importante é entender que a gente respeita a questão do acesso, né? Então, a gente permite a questão das cotas socioeconômicas, cotas raciais, elas estão inseridas dentro da nossa política de inclusão social, né? De inclusão de pessoas com deficiência, na inclusão de pessoas dentro do Instituto. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, para saber, depende do qual nível você quer estudar. E isso que é interessante, porque a gente está falando para um público diferenciado. A pessoa que está assistindo a gente, que quer fazer só um curso de curta duração, quer fazer uma graduação, que quer se especializar, quer fazer um mestrado, por exemplo. Né? Então, eu acho que depende do tipo de formação que você deseja. E mais, o Instituto, ele atende à sua demanda de formação. No caso de Niterói, Sim. o FIC, não é isso? Que são esses cursos de curta duração Isso, qualificação profissional, e que ele falou que depende, a escolaridade exigida vai depender do curso. Sim. Para Niterói é importante, que ele estava falando antes no início aqui, tem a vocação de cada município, né? O que o município necessita. Então, assim, nós temos algumas áreas que são potencialmente fortes, não só em Niterói, como você dizia há pouco,
mas para todo o leste fluminense. Municípios como São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito. Por exemplo, até muito recentemente, até nós não sofrermos, antes de sofrermos o golpe e a redução drástica de investimentos na política de conteúdo nacional, todo o setor de óleo e gás e da indústria naval eram áreas potencialmente fortes, né? Só em Niterói, por exemplo, o Mauá chegou a ter 6 mil trabalhadores, o estaleiro Mauá. Nós vivemos nesse momento um período de refluxo gravíssimo. Então, assim, essas áreas, óleo e gás e indústria naval, até que a gente consiga recompor um pouco, reverter um pouco esse quadro. Niterói tem, assim, é um celeiro de cultura, então áreas ligadas à produção cultural também são muito bem-vindas. Áreas ligadas à questão ambiental. E tem áreas que são meio, eu diria, coringonas, né, que todo lugar precisa. Por exemplo, área de informática, a parte de sistemas, né, segurança do trabalho. Então são áreas, né, administração, gestão de modo geral. Então são áreas que têm muito potencial, eu diria. Como é que é essa seleção para esses cursos? Os de curta Sim, qualificação profissional. Sim. Então, são editais, mas depende do tipo de relação e demanda, né? Porque, por exemplo, a gente já desenvolveu cursos que era para pessoas com vulnerabilidade social. Então, esse era específico para um público, mas tinha um edital de seleção. Seja um edital de seleção com prova ou sem prova. Poderia ser entrevistas para selecionar o melhor perfil. Então, depende do tipo de curso. Eu acho que o mais importante é até a compreensão que o campus de Niterói, hoje ele está inaugurado, a gente já tem a primeira parte lá inaugurada, mas ele começou com alguns cursos em um espaço provisório. Né? Então a gente estava no espaço, agradecendo a Prefeitura da cidade de Niterói por ter permitido que a gente pudesse ocupar temporariamente um espaço e ali já começar os nossos cursos. Então hoje já temos cursos acontecendo lá, né, e que iniciaram essa construção. Inclusive, na época que tinha um Pronatec com grande força no Estado, a gente desenvolveu curso na área de produção e de cultura, junto com a Fundação Municipal de Cultura e com a Secretaria Municipal de Cultura. Rafael, você me permite, Dani, Claro. porque essa participação das prefeituras é decisiva, porque, na verdade, a única contrapartida municipal para receber um equipamento dessa envergadura é disponibilizar uma área. Né? Uma área que possa ser cedida, né, ao Instituto, né, a essa unidade federal. E em Niterói nós demos sorte nesse sentido, porque desde 2007, quando eu dei o primeiro passo, o então prefeito Godofredo Pinto foi entusiasta da ideia, e quando a ideia estava se materializando, foi já no início da gestão do atual prefeito Rodrigo Neves, que se apaixonou pela ideia também. Então lá nós não tivemos problemas, porque tanto o Godofredo quanto o Rodrigo, em suas épocas e nas etapas em que o projeto se desenvolvia, deram muito apoio. Agora veja a situação do Rio de Janeiro, da capital. Quando houve o anúncio do último ciclo de expansão aqui para o Rio de Janeiro, quando a presidenta Dilma anunciou em 2011, ela anunciou para o Rio de Janeiro, não é isso, Rafael? Anunciou Cidade de Deus e Complexo do Alemão na capital, Belford Roxo, São João de Meriti, Resende e Niterói. Bom, nesses 4 últimos estão em funcionamento. Em São João, em Belfort, em Resende e Niterói, ainda que precisa expandir, precisa melhorar. Sim. Na capital, em nenhum dos 2 lugares. Por quê? Porque, incrivelmente, a Prefeitura do Rio tem a maior dificuldade, esses anos todos, foi em 2011, já faz 7 anos, que não consegue definir em que área. Quando fala Cidade de Deus, pode ser ali perto, pode ser na Grande Taquara, que está bem perto da Cidade de Deus. No Complexo do Alemão tem áreas enormes ali perto. Então a Prefeitura do Rio, seja na gestão do Eduardo Paes, seja na gestão atual do Crivella, parece não ter isso como um tema importante. Enquanto isso, nós estamos com intervenção militar nas comunidades. A intervenção que a gente precisa é social, é de direitos, é de cidadania, é de perspectivas. E o FRJ garante isso. Você vai conhecer agora um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segura aí que eu nem fui, já estou voltando. Estamos de volta discutindo a importância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ, e como fazer para ingressar nos cursos de ensino profissional e tecnológico que o Instituto oferece. O Instituto vem da Escola Federal de Tecnologia, da Cefet? Na verdade, do Cefet. A nossa instituição ela vem especificamente da antiga Escola Técnica Federal de Química. Ah,
eu lembro. Exatamente. Ela era a escola ali no Maracanã, ali em frente à Isso. estação de São Cristóvão, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ela tem na sua história mais de 80 anos de tradição na formação de técnicos para a química. Em 2003, 2004, a gente passa a ter institucionalidade como um Cefet, né? E aí a gente passa a ter 2 unidades, que seria Nilópolis e Maracanã. E em 2008 a gente tem a lei de criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e cria 38 institutos federais pelo país, e o Rio de Janeiro é contemplado com 2 institutos. O Instituto Federal Fluminense, que era o antigo Cefet Campus, e o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que era a antiga Escola Técnica Federal de Química, e Cefet Química, né? Porque a gente teve a história. O que é interessante até pontuar é que existe ainda o Cefet Rio, que é o Cefet Celso Kov. Ele ainda continua como Cefet, e a gente, que era o Cefet Química, que transformou no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Você sabe que eu me fazia essa pergunta, porque assim, eu ouvia falar, né, no segundo grau, era uma das opções, foi uma das opções que eu pensei, nossa, Escola Técnica Federal de Química, eu pensava, o que foi feito da Escola Técnica Federal de Química? Eu fiquei lá no passado. Não, isso é um orgulho para mim, eu fui ex-aluno. Eu fiz técnico em Química lá no Instituto e 22 anos depois, ser reitor dessa unidade, eleito pelos meus pares, né, pelos professores, pelos técnicos e pelos estudantes, isso me dá uma felicidade imensa. A vida isso é legal, né, da vida, a gente nunca saber o que vai acontecer depois e de repente ser uma grande surpresa. É verdade. Eu queria destacar, Dani, nesse processo histórico que o Rafael estava restituindo para nós, que chega até 2008 com os institutos federais, cria essa rede bem capilarizada, porque além de criar, foram quantos que foram criados em 2008? Em 2008 foram 342 em 2008, né? Não, Institutos Federais, 38. 38 criados de uma só vez, não é? Mas esses 38, nos seus estados, nos seus respectivos estados, eles se capilarizam, não é? Então, assim, você tem um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, um IFRJ e um IFE, Instituto Federal Fluminense. Mas o IFRJ tem um monte de tentáculos, né? Porque ele está em vários municípios da região metropolitana, da Baixada Fluminense, do Sul Fluminense, então, como de Campos, está em Cabo Frio, está em vários outros lugares. Então, assim, na verdade, no caso do Rio, são 2 que viram vários, né? Porque a presença de um campus ou de um polo do Instituto nesses municípios dá uma virada e uma abertura enorme de horizontes e perspectivas. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, que esses institutos passem a ter como vocação, né, missão institucional, entre outras, a formação de professores, né, para as áreas, né, comuns da educação básica, mas para a educação profissional também, porque a docência na educação profissional, a docência para os cursos técnicos, sempre foi um desafio. Não é isso, Rafael? Na história do ensino técnico no Brasil. Porque você tinha o quê? Curso técnico em mecânica. Quem é professor das disciplinas? É um engenheiro mecânico, que é um bom engenheiro, tem experiência de prática, que é importante. Mas da parte de ensino, mas da didática, formação pedagógica, articulação entre teoria e prática, enfim. Então, ter a preocupação, a rede ter a preocupação, não só de formar o técnico, não só de formar o tecnólogo, não só de formar os quadros ultra qualificados com mestrado, doutorado, mas também ter a preocupação de formar o corpo docente, isso é muito importante. Eu acho que é um diferencial, né? Não, e a inovação da lei, Nani, porque a lei permite, ela diz claramente os percentuais. Então, por exemplo, o Instituto Federal, né, cada um deve no mínimo contemplar 50% de suas vagas, ofertas de vagas ao curso técnico, né? 20% para a formação de professores. E aí a gente está falando da formação inicial, né, uma licenciatura, mas também a formação continuada. Então, isso é um diferencial. E é bom a gente perceber isso e valorizar. Então, o deputado tem essa militância na área de educação e isso precisa ser ampliado, assim, esse olhar também das outras instituições do papel de formação de professores do Instituto Federal. Com certeza. E quando a gente se preocupa com a formação desses professores, a gente está elevando a qualidade de ensino, sem dúvida. E dos profissionais que ali vão se formar. E outra questão interessante, se você me permitir, é a questão do ensino médio integrado, né, ao ensino técnico. Eu acho que esse é um diferencial também. Os institutos federais, eles têm a missão
de pensar a formação integral, promovendo a cidadania além da formação profissional. Então a gente não quer formar só técnicos que possam lá apertar botão, ligar uma máquina. Não, a gente quer formar pessoas, cidadãos, que vão saber o seu papel na sociedade e como ele vai transformar a vida de outras pessoas. A duração desse curso vai depender do tipo de curso ou ele tem uma duração específica? Quando você já tem o ensino médio, obviamente você não tem a necessidade das disciplinas de formação básica. Sim. Então você faz só a parte profissional e isso se limita a um tempo menor de formação, que pode variar de 1 a 2 anos, né? Um ano e meio, por aí. E o ensino técnico, ele amplia, ele pode ter a formação de 3 a 4 anos, dependendo do tipo de curso. Já se foi integrado com o ensino médio, grau, com o ensino médio. Queria que vocês fizessem um paralelo aí, porque eu vejo que o IFRJ, nesse sentido, é primo da FATEC. Digamos assim, o Rio de Janeiro tem 2 redes públicas de educação profissional. A rede federal, da qual nós estamos tratando aqui, que tem no Rio de Janeiro o IFRJ e o Instituto Federal Fluminense, e a rede estadual, né, que está vinculada à FATEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica. A rede FATEC, ela foi constituída, ela foi formada com um objetivo muito, eu diria, muito positivo, que é se preocupar com a formação de quadros técnicos no estado do Rio de Janeiro, né, espalhados pelas diferentes regiões do estado, também preocupados com as vocações regionais, enfim. Então, entretanto, né, a situação da nossa rede estadual de educação profissional da FATEC, ela é dramática hoje. Ela é dramática pelo grau de desinvestimento, pelo grau de abandono, por escolas, inclusive algumas delas, eu quero aqui dizer, respeitabilíssimas, mais que centenárias, históricos celeiros de formação profissional do Estado, por exemplo, Visconde de Mauá em Marechal Hermes, por exemplo, Henrique Lage em Niterói, enfim, tantas, Ferreira Viana na região do Maracanã, enfim. Então, essas escolas sempre foram tidas e havidas como grandes espaços de formação profissional, assim, mesmo antes da sua incorporação na chamada rede FATEC. O que a gente não entende, Rafael, queria até que você nos ajudasse a entender esse enigma. Como que um Estado, vivendo a crise que está enfrentando, né, tendo necessariamente que criar, que inventar um projeto outro de desenvolvimento econômico, né, e esse projeto necessariamente passa, entre outros aspectos, por formação profissional, como é que você sustenta um projeto de desenvolvimento econômico de um Estado, de um país, enfim, sem investir, entre outras coisas, em formação profissional? Ora, o Rio de Janeiro, que tem essa necessidade, o que ele faz? Ele desmonta a sua rede de educação profissional. Eu fui no Visconde de Mauá, eu fui várias vezes. Quando eu visitei os laboratórios do Visconde de Mauá, tantos anos depois de ter visitado lá atrás, enfim, agora como deputado, o maquinário dos laboratórios é inacreditável. Você vê lá as plaquinhas, doação da República da Tchecoslováquia, 1958, doação da Hungria, doação da Alemanha Oriental, ou seja, os equipamentos ali nos laboratórios de 50 a 60 anos, doados pelos antigos países os países da antiga chamada Cortina de Ferro. Hoje nem tem mais Tchecoslováquia, hoje é República Tcheca e República da Eslováquia. Então, assim, a falta de investimento no ensino técnico regular, porque houve um momento que o Rio de Janeiro quis investir no equipamento dentro da FATEC, os tais CVTs, os Centros Vocacionais Tecnológicos, que infelizmente acabaram virando, de modo geral, moeda de troca eleitoral. Tinha um candidato, um deputado ali da base, inaugura um CVT para mim no bairro tal, que não sei o que, inaugurava, não sei o que, coisa tal. Enquanto isso, a rede regular de ensino técnico, os cursos técnicos com duração de 3 anos, para formar técnicos, enfim, foi sendo abandonada à própria sorte. Então, é um dos grandes desafios, eu acho, do próximo período no Rio de Janeiro, recuperar essa rede estadual de educação profissional vinculada à FATEC, que, como você disse, você tem razão, é uma prima da rede federal. Né? Tem inclusive, muitas possibilidades de cooperação, né? De intercâmbio, de convênios, mas infelizmente precisamos tirá-la nesse momento, no caso da rede FATEC, do buraco em que se encontra, em que foi colocada, na verdade. Planos para o futuro, Rafael? Agora, novo reitor, deve estar cheio de ideias. Cheio de ideia e muito trabalho. Então, a gente já assumiu esse ano, né, a reitoria, a eleição foi no ano passado, e a gente tem feito um trabalho exatamente em dialogar
com os parceiros, né? Não dá para a rede federal ser uma ilha no estado do Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro precisando tanto da gente. Então a gente quer restabelecer um diálogo, principalmente com a FAETEC, com a Secretaria Estadual e Municipal de Educação, porque eu acho que faz parte da rede federal. Confesso que o nosso orçamento também tem reduzido consideravelmente na rede federal. Mas eu tenho certeza que o nosso trabalho mostra o potencial e a necessidade de investimento necessário para a gente fazer exatamente essa articulação. Então, os planos é continuar, primeiro implementar Niterói, assim, efetivamente, ver aquele campo cheio de estudantes, cheio de trabalhador, borbulhando de atividades, podendo vir aqui muitas vezes para falar de ações do campus de Niterói. Com certeza. Viabilizar os campos da Baixada, São João e Belfor Roxo, que a gente tem feito um trabalho árduo para efetivamente chegar na cidade. E continuar na permanência dos demais campos, né? A gente tem os desafios da assistência estudantil, né? Porque a gente sabe que isso envolve diretamente no dia a dia do estudante. Então, a gente tem uma política nacional que a gente tem trabalhado para cada vez mais atender, né? A gente tem que fazer uma instituição que seja, que permita o acesso, que pense na permanência e que garanta a formação e o êxito do nosso estudante. Nossa, você falou tudo, porque não é só permitir o acesso, é a permanência. Claro. Estudando educação inclusiva, eu tenho visto bastante isso, é permanência, acesso tudo bem, mas vai ficar lá e vai ficar como, que você falou, né? E o êxito, o sucesso de quem está se formando. Não, e essa história de ter sido ex-aluno ajuda bastante, né? Eu acabo... sim, você já esteve do outro lado do balcão, como a gente diz. Exatamente. Além do vínculo afetivo, né? Sim, que conta demais, né? Professor, a gente está no finalzinho, vou pedir só uma dica. Eu vou focar no curso de curta duração, técnico de curta duração. Profissional, né? Isso, porque eu acho que, assim, muita gente tem interesse nesse tipo de curso. Então, só no finalzinho agora, para você dizer... Como é que é a seleção nesse tipo? Como as pessoas se preparam? Como é que elas buscam? Então, semestralmente a gente tem acesso a esses cursos. Então, você pode acessar o site do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é ifrj.edu.br, ou procurar qualquer uma das nossas unidades, né? Na Baixada Fluminense, no Sul Fluminense e na região metropolitana. No Rio de Janeiro, no Maracanã e em Realengo. Né? A gente tem São Gonçalo, Niterói, Arraial do Cabo, tem uma unidade nossa também. E é alguma seleção, prova, alguma coisa? Depende do tipo de curso. Né? A gente vai ter uma demanda forte agora, porque é importante a gente entender da necessidade dessas áreas, então a gente semestralmente tem edital de seleção. E aí, dependendo do tipo de curso, a gente tem ou seleção também, ou procura, a gente tem ou entrevista ou prova, mas assim, o nosso objetivo maior é sempre atender. Então, se tem demanda, a gente tem que trabalhar para ter a oferta. E dentro desse leque, qual é o curso de menor duração, é quanto tempo? Tem de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Muitíssimo obrigada pela participação. Essa educação foi uma educação que a gente deu dicas de como ingressar nos cursos, mas a gente também falou de questões teóricas sobre educação que são muito importantes. Então, o programa tem isso. O programa tem dicas, tem comportamento e tem também teoria, tem também filosofia, tem tudo isso. Que quando a gente chega para as pessoas e dá uma mensagem, a gente espera o quê? Que a sociedade se conscientize, se mobilize, saiba o que tem para ela de oferta. Então, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Sucesso aí nessa empreitada. Parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Sonata ao Luar, Manuel de Barros. Sombra boa não tinha e-mail. Escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro quando a lua estiver harta. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa! Ramela atravessou a cozinha num átimo. Maria leu e sorriu. E quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeitos de abril.